Poucas coisas unem todos os seres humanos. Todo mundo respira o mesmo ar, todo mundo vai morrer um dia e todo mundo nasce da mesma forma. Bom, não exatamente. Parto natural, cesárea, é um assunto bem complexo, mas até que não é. Uma pergunta: quais são os tipos de parto? Antes de mais nada, a gente não é médico, não é obstetra, parteiro, a gente não é nada do tipo. A intenção aqui é trazer conhecimento sobre os tipos de parto, mas é claro que não vai dar tempo de falar tudo que envolve esse mundo tão amplo. Sempre, é sério, sempre, procura um profissional para te ajudar, beleza? Agora que a parte mais importante já foi, a gente vai falar sobre o parto natural, que é popularmente conhecido como parto normal. Basicamente é o método vaginal. De preferência ele acontece no ambiente hospitalar e é o mais indicado se tiver tudo bem com a mãe e com o bebê. Ele tem vantagens em relação à cesárea por ser um processo biológico e natural, em que o corpo da mulher se prepara para dar à luz e libera hormônios que ajudam o processo e o bebê. Mas já é bom deixar claro que todo parto é delicado. É um processo que pode ser longo, demorado, quase sempre dolorido e sempre envolve risco. Por isso, vários procedimentos e intervenções acontecem com frequência para aumentar a segurança de todos os envolvidos. Muitas mães e médicos escolhem fazer a cesárea, que é uma cirurgia abdominal relativamente simples que facilita a extração do bebê. Ela é indicada quando tem complicações com parto, mas muitas mães escolhem esse método por outros fatores, tipo a dor do parto normal, o receio do rompimento do períneo, que é a parte entre o ânus e a vagina, e até pela comodidade de ter uma previsão mais certa sobre a data do nascimento. Parece bem melhor já ter o dia e a hora no calendário do que ter que sair correndo pela rua desesperado, né? Só que, como a cesárea traz todos esses pontos benéficos, essa prática ficou cada vez mais comum e deu um boom gigantesco nos últimos anos. Hoje, o Brasil é o segundo país no mundo em número de cesáreas e só fica atrás da República Dominicana. Por parte dos profissionais da saúde, esse aumento de cesáreas existe por muitos fatores. Um deles é o benefício na agenda do médico, já que um parto normal pode durar muito tempo e complica a agenda do médico. E por aí vai. Só que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda que cada país tenha mais ou menos 15% de nascimentos por via cirúrgica. E o Brasil bate e muito esse número. São 55% no SUS e 84% na saúde privada. Ou seja, é cesárea pra caramba. No mundo, a taxa continua crescendo e chega a 1 em cada 5 partos feitos por cesárea, mais especificamente por volta de 21% dos nascimentos. Até 2030, esse número deve chegar a mais ou menos 29%. Tá, mas isso é bom ou ruim? A cesárea não é mais cômoda e segura? Tem muito ponto aí no meio, então vamos por partes. A cesárea é indicada em diversos casos. Em muitos locais, eles fazem o procedimento respeitando a mãe e o bebê. Tudo bonitinho. Elas salvam vidas em casos de trabalho de parto prolongado, obstruído, quando envolve sofrimento fetal e por aí vai. Mas, inevitavelmente, muitos procedimentos de cesárea são feitos sem a real necessidade. E aí a coisa complica tanto que chega a entrar nos casos de violência obstétrica, com médicos forçando uma cirurgia até mesmo sem o consentimento da mãe. E essa forçada de barra envolve abusos físicos e psicológicos. Mas isso é tão complexo que vale dedicar um outro vídeo inteirinho só para esse tema. Na contramão disso, o parto humanizado vem ganhando força. Ele não pode ser chamado de um tipo de parto, ele é uma prática. É uma prática que respeita a natureza individual, onde a mãe é sempre a protagonista. Um profissional obstetrício acompanha todo o processo, mas ele não interfere a não ser que seja realmente necessário. Basicamente, a ideia é ficar ali do lado, de olho e só ajudar quando precisar. Hoje a gente está falando de 15 a 20% dos partos. O parto humanizado se preocupa em atender várias questões, espirituais, psicológicas, biológicas e sociais. A ideia é criar uma experiência integral entre a mãe e o filho. A duração, o local, o som ambiente, até as pessoas que estão lá. Tudo respeita a vontade da mãe. E aí você deve pensar naquelas cenas de mulher agonizando, morrendo de dor, né? Mas não é isso não. É aí que vem uma coisa muito importante na definição das coisas e que muita gente se confunde. Apesar de ser o jeito mais tradicional, o parto humanizado não acontece só via vaginal, sem anestesia. Ele também pode acontecer com analgesia e até por cesárea. O que realmente difere é o entorno, e não necessariamente a técnica, entendeu?
Mas é claro que, apesar de ser tudo muito bonito e tal, não pode ser feito de qualquer jeito. Uma equipe médica tem que estar pronta para prestar socorro a qualquer momento e usar a tecnologia a seu favor. Se for feito corretamente, o parto humanizado tem os mesmos riscos de um parto hospitalar. E olha, tem unidades do SUS de São Paulo que oferecem o serviço do parto humanizado gratuitamente. A procura disso tem crescido tanto que entre março e dezembro de 2020, o número de bebês que nasceram em casas de parto humanizado no SUS subiu 22,5%. Agora, e o papel do pai no meio de toda essa história? Afinal, ele tem que ser incluído nas rotinas dos serviços, consultas, exames, cuidados pediátricos e tudo mais. Existem estudos que dizem que o acompanhamento do pai tem respostas muito boas para diminuir os casos de depressão pós-parto e outras doenças, tanto para as mães quanto para os recém-nascidos. Eles ficam mais assistidos e protegidos com a presença do pai. Quando a figura paterna está lá no nascimento do filho, tudo muda. A experiência da mãe, do bebê e do próprio pai são experiências inestimáveis. Alguns pais são impedidos de acompanhar o nascimento dos próprios filhos, mas por lei eles têm esse direito. A mãe tem o direito de ter um acompanhante e a equipe tem o dever de explicar todo o processo para o pai. Na questão do parto humanizado, o Hospital Gonzaguinha de Messejana, no Ceará, e que integra o SUS, relatou um grande aumento na procura por conta do projeto Parto que Te Quero Perto. A ideia do projeto é que o pai acompanhe a mulher antes, durante e depois do parto. Ou seja, que participe de todo o processo, dividindo as responsabilidades e fortalecendo o vínculo familiar. Então, de um lado a gente tem a cesárea tradicional e do outro o parto normal. E ambos podem ser partos humanizados. Qual que é melhor? Não existe resposta certa. Isso depende de você. São vários poréns aí no meio. Os dois têm benefícios, os dois têm pontos delicados, riscos e por aí vai. O importante é que os pais entendam que essa decisão cabe a eles. As razões médicas para optar por um e para o outro são importantíssimas, mas elas têm que ser razões médicas, e não razões da agenda do médico, do anestesista, da parteira, de quem quer que seja. E principalmente, os pais têm que entender que o Instagram não é fonte de pesquisa. Tem muita gente lá correndo risco totalmente desnecessário a fim de ganhar like e seguidor. Muitas mães e pais estão perdendo a noção do que é o nascimento de uma criança a fim de se expor e tentar alçar uma nova carreira. Pais, se lembrem que é o seu filho que está nascendo e o foco tem que ser na saúde dele e da mãe. Mães, se lembrem que ninguém mais no mundo vai sentir a ansiedade, a dor e a insegurança que vocês vão sentir naquele momento. Por isso que vocês estarem informadas de todo o processo que vocês vão passar é extremamente importante. Agora eu quero comentário de quem já passou por isso. Pai, mãe, profissional do assunto, manda aqui embaixo. Qual que é a opinião de vocês sobre cesárea e sobre parto normal? Como foi? O que aconteceu? Coloca aí nos comentários que a gente quer ler tudo. E como sempre, na descrição tem link de tudo que a gente comentou aqui. Até a próxima!